No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024. Deus abençoe a todos. Só lembrando que depois de amanhã, sábado, às 18 horas, pelo Google Meet ao vivo, uma palestra importante, Os Perigos da Apostasia da Fé Unicista. Se a fé bíblica é unicista, se a verdade da Bíblia é que Jesus é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele, e que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus, a Bíblia só apresenta uma fé, não duas, né? Não tem duas doutrinas, principalmente duas doutrinas que entram em contradição, que se opõem, que são conflitantes. Ela não tem isso, ela tem uma doutrina só, e é a doutrina da unicidade de Deus, que é a palavra da verdade, monoteísmo bíblico, monoteísmo absoluto. E isso, uma vez sendo, nós precisamos nos manter firmes nesta palavra, nesta verdade, na pregação do Evangelho da verdade. Portanto, ainda temos poucas vagas. Se inscreva, participe, 1999-285-1545. Você pode deixar já a sua inscrição já garantida. Aproveite, vagas limitadas, temos poucas vagas para este sábado. Aproveite logo, porque as pessoas costumam deixar para a última hora. E na última hora que pode correr o risco de você não poder participar, tá certo? Mas eu creio que, né, se você adiantar, vai ser muito bom. A todos que se inscreverem, ganha já de imediato o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Já começa falando do assunto unicidade logo no ato da inscrição. Uma taxa única, R$30, que é o valor para participar. Esse valor é convertido para a manutenção do Minuto da Unicidade, bem como do programa Nossa Voz, programa de rádio na Rádio Betel FM, tá certo? Ah, Tony, mas Jesus não é Deus, que história é essa? Bom, o apóstolo Pedro, ele inicia lá no primeiro capítulo da sua segunda carta, se apresentando. E como é que Pedro se apresenta? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Verso 2. Então, já no verso 1, ele diz que alcançaram fé, os irmãos, né, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele já começa a sua carta, sua segunda carta universal, né, ou seja, para toda a igreja, em todos os cantos do mundo, tanto as igrejas do presente como as do futuro, enfim, né, presente para ele ali, dizendo que Jesus é Deus e Salvador. Como também fala, né, contextualizando com o que diz o apóstolo Paulo para Tito. Ele escreve a mesma coisa. Estamos aguardando a bendita manifestação e aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. Leia lá, Tito 2, 13, 14. Muito interessante esses textos, porque essa era a visão dos apóstolos. Eles não olhavam só numa direção, como dizem os trinitários ou os dualistas. Eles não olhavam só para Jesus como filho. Jesus é filho de Deus, mas é também o único Deus verdadeiro, é Deus sobre todos. Ele é o Espírito Santo, 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor do Novo Testamento não tem outro, é Jesus. Enfim, muitas referências nos mostram claramente se tratar de um único Deus, se manifestando ao longo da história de forma distinta, manifestações distintas de um único Deus. Consegue entender? Não são três pessoas distintas, e sim manifestações distintas, e não são três apenas. Porque o próprio autor aos Hebreus fala no capítulo 1, verso 1, que havendo Deus
falado aos nossos pais de diversas formas e diversas maneiras, atualmente nos falou pelo Filho, a quem constitui a dele todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Então é muito, muito interessante quando nós analisamos a palavra de Deus pura como ela é. Pedro também, quando ele vai terminar esta carta que nós estamos falando aqui, da segunda carta, ele termina lá no capítulo 3. Essa carta de Pedro tem 3 capítulos. Então ele começa falando, né, que Jesus é Deus e Salvador, e termina falando dessa forma, para que a gente possa crescer, né? Verso 18 de 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então essa é a recomendação de Pedro para a igreja, que a igreja deveria crescer tanto na graça, quanto também no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quer dizer que a igreja não tinha um conhecimento de Jesus Cristo, não tinha o conhecimento pleno dele. A igreja necessitava, segundo Pedro, ele orienta, ele ensina que a igreja tinha que buscar um conhecimento quase que diário, dioturno, do crescimento acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Claro que sim. Justamente o Espírito Santo, sabendo dos dias que nós estamos vivendo, ele se antecipa e fala para Pedro, né? Fala através de Pedro, dizendo, olha, é uma constante, é um crescimento constante. Nós precisamos crescer sempre na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O tema é sempre abordado aqui no Minuto da Unicidade, também o tema é abordado sempre que a gente pode em alguma palestra, a gente fala sobre o assunto. Temos seminário, aqui na descrição desse vídeo para você que acompanha no YouTube, tem cursos, seminários, né, forma como você encontra para abençoar o nosso programa. Você que acompanha no YouTube, mas não é presente ali, adquira o livro, meu livro, o e-book aí, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Leia, temos inúmeros vídeos aqui para você estudar acerca do tema, porque é um assunto inesgotável. O crescimento com relação ao conhecimento do Senhor Jesus é inesgotável. Os homens tentaram, de alguma forma, reunir-se através de concílios. Quantos concílios foram feitos para tratar essa questão da humanidade, se Jesus era 100% homem, 100% Deus, se tinha dupla natureza, se não era Deus, era só homem, se era só homem, não era Deus. Tantos concílios, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla, concílio de Niceia, concílio de Trento, muitos concílios. A Igreja Católica, tá? Fala-se a verdade. Os evangélicos falam, não, porque a igreja se reuniu e fez coisas. Essas igrejas, que esses concílios todos foram feitos pela Igreja Católica. Pronto, ponto. Não tem igreja unicista envolvida nesses conselhos. O único conselho que a igreja fez, a Igreja de Cristo fez, foi no início, no Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Esse é um concílio que a igreja fez. Esse concílio que a igreja fez, a Igreja de Cristo, a igreja legítima, já que é concílio, dá-se o nome lá da reunião, lá do conselho, pois foi feito o livro de Atos. Está tudo lá em Atos, mas as pessoas precisam entender essa verdade. Então os concílios católicos não servem para ditar o ritmo da igreja evangélica, não deveria. A igreja precisa ficar atento a isso, mas nem isso sequer presta-se atenção nesses detalhes. Bom, os meus queridos e amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Você que está aqui no canal, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante, dar um bom dia, fazer um comentário, é importante para o crescimento desse canal. E aos que puderem, não se esqueça que amanhã, ou melhor, no próximo sábado, nós teremos a nossa palestra. Se inscreva porque ainda dá tempo. Graça e paz a todos, até lá. Minuto da Unicidade.